romanos. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. De maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Essa foi a razão por que também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já atividade de campo nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judeia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Primeiro livro de Samuel, capítulo 29. Os filisteus reuniram todas as suas tropas em Afeca. Enquanto isso, os israelitas acamparam perto da fonte que fica no vale de Jezreel. Os 5 governadores filisteus marcharam para lá com as suas tropas divididas em grupos de 100 e de 1000 soldados. Davi e os seus homens marchavam atrás com Aquis. Então os comandantes filisteus perguntaram: o que é que estes hebreus estão fazendo aqui? Este é Davi, um oficial de Saul, o rei de Israel. Ele está comigo já faz algum tempo, desde que se revoltou contra Saul. E desde o dia em que chegou, não vi ele fazer nada de errado. Mas os comandantes filisteus ficaram muito zangados com Aquis e disseram: mande este homem de volta para a cidade que você lhe deu. Não deixe que ele entre na batalha conosco. Ele é capaz de virar contra nós durante a luta. Pois a melhor maneira de ele conseguir a boa vontade do seu patrão seria matar os nossos homens. Além disso, este é Davi, a respeito de quem as mulheres cantavam enquanto dançavam. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Então Aquis chamou Davi e disse: juro pelo Senhor, o Deus vivo, que você tem sido fiel a mim. E eu ficaria muito contente se você lutasse ao meu lado nesta batalha.
Não encontrei nada de errado em você, desde o dia que chegou até hoje. Mas os outros governadores não gostam de você. Portanto, volte para casa em paz e não faça nada que possa desagradar a esses governadores. O que foi que eu fiz de errado? Você não encontrou em mim nenhuma falta desde o dia em que comecei a trabalhar para você? Então, por que não posso ir com você, que é o meu patrão e o meu rei, para lutar contra os seus inimigos? Eu sei disso e considero você tão fiel quanto um anjo de Deus. Mas os comandantes disseram que você não pode ir lutar conosco. Portanto, amanhã de manhã, você e os outros que abandonaram Saul e passaram para o meu lado, levantem-se bem cedo e vão embora logo que amanhecer. Assim, no dia seguinte, Davi e os seus homens se levantaram de madrugada, a fim de voltar para a Filisteia. E os filisteus subiram para Jezreel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Dois dias depois, Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, a sua cidade. Enquanto ele havia estado fora, os amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado Ziclag. Eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres. Não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiros. Quando Davi e os seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados embora. Então Davi e os seus homens começaram a chorar e choraram até ficarem sem forças. As duas mulheres de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas. Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos, que falavam até em matá-lo a pedradas. Mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem. E ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga aqui o manto sacerdotal, para que possamos consultar a Deus. E Abiatar trouxe. Então Davi perguntou a Deus, o Senhor: devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Deus respondeu: vá atrás deles. Você os pegará e libertará os prisioneiros. Então Davi e os seus 600 homens saíram. E quando chegaram ao ribeirão de Besor, alguns deles ficaram ali. Davi continuou o seu caminho com 400 homens. Os outros 200 estavam cansados demais para atravessar o ribeirão e por isso ficaram para trás. Os homens de Davi acharam no campo um rapaz egípcio e o levaram a Davi. Deram ao rapaz comida, água, figos secos e 2 cachos de passas. Ele havia ficado 3 dias e 3 noites sem comer nem beber. Mas, depois de comer, as suas forças voltaram. Então Davi perguntou: quem é o seu dono?
De onde você é? Eu sou egípcio e sou escravo de uma malequita. Meu dono me deixou aqui há 3 dias porque fiquei doente. Nós invadimos a terra dos queretitas, a região sul de Judá e o território do grupo de famílias de Caleb, e queimamos a cidade de Ziklag. Você pode me levar até onde os amalequitas estão? Sim. Se o senhor prometer em nome de Deus que não me matará, nem me entregará ao meu dono. Então ele levou Davi. Os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e festejando por causa da grande quantidade de coisas que haviam tomado na terra dos filisteus e na terra de Judá. No dia seguinte, ao amanhecer, Davi os atacou e lutou até o anoitecer. E nenhum deles escapou, a não ser 400 rapazes que montaram camelos e fugiram. Davi salvou todos os que tinham sido levados como prisioneiros, incluindo as suas 2 mulheres, e trouxe de volta tudo o que os amalequitas haviam tomado. Não ficou faltando nada. Davi levou de volta todos os filhos e todas as filhas dos seus homens, e todas as coisas, grandes e pequenas, que os amalequitas haviam tomado. Levou também todas as ovelhas e todo o gado. Então os homens de Davi levaram a ele os seus animais e disseram: Estes animais são seus. Aí Davi voltou para o lugar onde estavam os 200 homens que não tinham ido com ele e haviam ficado atrás no ribeirão de Besor por estarem muito cansados. Eles saíram ao encontro de Davi e dos seus homens. Davi chegou perto deles e os cumprimentou. Mas alguns homens ordinários e de mau caráter que tinham ido com Davi disseram: eles não foram conosco. Por isso não lhes daremos nada do que trouxemos. Eles podem pegar as suas mulheres e os seus filhos e ir embora. Mas Davi respondeu: Meus irmãos, vocês não podem fazer isso com o que o Senhor Deus nos deu. Ele nos salvou e nos deu a vitória sobre os inimigos. Ninguém pode concordar com o que vocês estão dizendo. Tudo deve ser repartido em partes iguais. Quem ficou atrás com a bagagem deve receber o mesmo que aquele que lutou na batalha. Davi fez desta ordem uma lei, e até hoje ela é seguida em Israel. Quando Davi voltou para Ziklag, pegou parte do que havia tomado dos inimigos e mandou para os seus amigos, os líderes de Judá, com esta mensagem: Este é um presente para vocês, tirado das coisas que nós tomamos dos inimigos de Deus, o Senhor. Davi mandou presentes aos líderes das seguintes cidades: Betel, Ramá, que fica ao sul de Judá, Jatir, Aroer, Sifmote, Estemoa, Racal, Orma, Borazã, Atasse, Hebrom. E também as cidades das tribos dos Jerameelitas e dos Queneus. Todos os lugares onde Davi e os seus homens haviam estado. Primeiro livro de Samuel, capítulo 31. Os filisteus lutaram contra os israelitas no Monte Gilboa. Muitos israelitas foram mortos ali, e o resto fugiu.
filisteus cercaram Saul e os seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, os filhos de Saul. A luta estava feroz em volta de Saul. Ele foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido. Então disse ao rapaz que carregava suas armas: Tire a sua espada e me mate, para que esses filisteus pagãos nunca sonhem de mim e me matem. Mas o rapaz estava muito apavorado e não quis fazer isso. Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o rapaz também se jogou sobre a sua própria espada e morreu junto com ele. E assim morreram naquele dia Saul, os seus 3 filhos, o rapaz e todos os soldados de Saul. Quando os israelitas que moravam no outro lado do vale de Jezreel e a leste do rio Jordão viram que o exército israelita havia fugido e que Saul e os seus filhos tinham sido mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram. Então os filisteus foram e ocuparam aquelas cidades. Um dia depois da batalha, quando os filisteus voltaram lá para tirar dos mortos as coisas de valor, acharam os corpos de Saul e dos seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Então cortaram a cabeça de Saul e tiraram a sua armadura. Depois mandaram mensageiros com elas para sua terra, para darem as boas notícias aos seus ídolos e ao povo. Eles puseram as armas de Saul no templo da deusa Astarote e pregaram o corpo dele na muralha da cidade de Bet-san. Quando o povo de Jabes, na região de Gileade, soube do que os filisteus haviam feito com Saul, os seus moradores mais corajosos saíram e marcharam a noite inteira, até chegarem a Bet-san. Tiraram da muralha os corpos de Saul e dos seus 3 filhos. Levaram de volta para Jabes e ali os queimaram. Então pegaram os ossos e sepultaram na cidade, debaixo de uma árvore de tâmaras. E jejuaram 7 dias. Salmo 71. Ó Senhor Deus, Tu és a minha segurança. Nunca deixes que eu sofra vergonha da derrota. Ajuda-me e livra-me, pois Tu és justo. Ouve-me e salva-me. Ó Deus, sê a minha rocha de abrigo e uma fortaleza para me proteger. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Ó meu Deus, livra-me dos maus, livra-me do poder dos homens perversos e violentos. Ó Senhor, meu Deus, em Ti ponho a minha esperança. Desde jovem tenho confiado em Ti. Toda a minha vida tenho me apoiado em Ti. Desde o meu nascimento, Tu tens me protegido. Eu sempre Te louvarei.
A minha vida tem sido um exemplo para muitos, porque tu tens sido o meu forte defensor. O dia inteiro eu te louvo e anuncio a tua glória. Não me rejeites agora que sou velho. Não me abandones agora que estou fraco. Os meus inimigos querem me matar. Eles falam contra mim e planejam a minha morte. Eles dizem: Deus o abandonou. Vamos persegui-lo e agarrá-lo, pois ninguém o salvará. Oh Deus, não fiques longe de mim. Ajuda-me agora, meu Deus. Que sejam derrotados e destruídos aqueles que me atacam. Que fiquem arruinados e envergonhados os que querem a minha desgraça. Eu sempre porei a minha esperança em ti e te louvarei mais e mais. Anunciarei que tu és fiel. O dia inteiro falarei da tua salvação, embora não seja capaz de entendê-la. Falarei do teu poder, ó Senhor, meu Deus. Anunciarei a tua fidelidade somente. Tu tens me ensinado desde a minha mocidade, e eu continuo a falar das coisas maravilhosas que fazes. Agora que estou velho e os meus cabelos ficaram brancos, não me abandones, ó Deus. Fica comigo enquanto anuncio o teu poder e a tua força a este povo e aos seus descendentes. A tua fidelidade, ó Deus, chega até o céu. Tu tens feito grandes coisas e não há ninguém igual a ti. Tu me tens feito passar por aflições e sofrimentos, mas me darás forças novamente e me livrarás da sepultura. Tu me tornarás cada vez mais famoso e sempre me consolarás. Prometo que te louvarei com harpa. Oh, meu Deus, eu te louvarei porque és fiel. Na minha lira tocarei hinos a ti, ó Santo Deus de Israel. Cantarei de alegria quando tocar hinos a ti. Cantarei com todas as minhas forças, porque tu me salvaste. O dia inteiro falarei da tua justiça, pois os que me queriam prejudicar foram derrotados e arruinados.